Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu quero mostrar para vocês como está a minha Aura Pronobis. Ela está tristinha porque nesse período do ano, outono, quase inverno, é normal ela dar uma baixadinha aí na produção de folhagens, de frutos, de flores, né? A minha Aura Pronobis, ela teve uma floração mês de fevereiro, comecinho de março, e depois disso ela foi dando essa adormecida. Então ela tá bem cabisbaixinha hoje, e eu tenho algumas mudinhas que eu fiz já há um tempo atrás delas, que estão com raiz e que eu quero trazer para plantar aqui nesse vaso para dar uma enchida conforme ela for crescendo. Vai passar o inverno mais adormecida, mas na hora que começar a chegar primavera, depois verão, ela vai ter mais base ali para estar subindo e enchendo essa Aura Pronobis. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês podem ver que ela tá com a base ali já com um caule bem engrossado, só que tá com poucas folhas. Foi feito sim uma poda, mas já faz um tempinho, e veio agora bastante espinhos nela, que é bem comum, né? Vira espinhos na Aura Pronobis, ela é assim mesmo, de espinhos, mas a gente tá com bastante galinhos sem folhas. Pra vocês verem aqui mais de perto, olha só como ela está. Tem vários galhos que ainda vai começar uma brotação aqui de folhagens, tá? É bem normal nessa fase do ano, né, que é outono e inverno, ficar assim mais fraquinho de folhagens. Então, o que eu pretendo fazer? Eu vou utilizar esse espaço que tá aqui, ó, do vaso, todo em terra, né, vazio. Vou abrir espaço para colocar algumas mudinhas que eu fiz, para que nessa região aqui, ó, que tá sem folhagens, conforme as novas mudas forem crescendo, eu vou colocar elas direcionadas para ir subindo aqui, tá bom? E por que eu optei por utilizar as minhas mudas pequenas que eu fiz, que eu poderia estar plantando em outros vasos, porque eu optei de colocar essas mudas aqui? Porque eu já não tenho tanto local aqui nessa casa de sol, que seja sol pleno, para eu estar fazendo novos vasos. A maioria dos locais que eu colocaria um vaso grande para subir a Senhora Pronobis já estão com algum vaso que vai subir, como por exemplo as primaveras. Você pode ver, as primaveras eu tenho a intenção de que elas subam e vão até aqui em cima no telhado. Eu não tenho mais local para colocar uma Aura Pronobis para crescer assim. Eu teria que usar ela Aura Pronobis em arbusto. Mas o que eu quero é que essa Aura Pronobis, que é a central, que é a maior que eu tenho, seja bem cheia. E eu quero que ela suba até ali no muro. Então, eu achei melhor colocar as novas mudas aqui para elas também ajudar a crescer e aumentar para ficar mais cheio. Então, a minha intenção é que fique mais cheio aqui. Por isso, eu vou utilizar as mudinhas que eu tenho, que já estão enraizadas, né? Para colocar aqui nesse vaso. Porque também eu posso fazer a manutenção delas todas juntas, fica mais fácil também para que eu faça a adubação delas já enraizadas crescerem aqui, e vai facilitar para mim para ter esse preenchimento com as novas mudinhas. Antes da gente ir lá ver as novas mudinhas que eu fiz, quero mostrar para vocês a visão que eu tenho aqui da sala do jardim de inverno. Ó, aqui é uma Aura Pronobis, eu vou mostrar para vocês lá o vaso. E a gente gostou muito que ficou legal a visão daqui, porque a minha ideia é que ela faça o contorno da janela, e aí, conforme ela for crescendo, a gente vai ver daqui de dentro também, não só lá de fora. Eu tenho uma Aura Pronobis aqui, que também foi uma muda retirada daquela de lá da frente da área. E eu tenho uma outra Aura Pronobis aqui, que ainda está um pouco menor, mas que ela também vai ser levada aqui por esse cabo que eu coloquei aqui, para que ela cresça lá. A minha ideia é juntar elas em cima, para ficar como se fosse uma moldura de Aura Pronobis aqui em volta da janela, que eu acho que vai ficar uma visão bem bonita. Vejam como está as Auras Pronobis aqui no jardim de inverno, olha. Tenho esse vaso aqui, que tá subindo aqui. E tenho aquele vaso que tá com a muda um pouquinho maior, ó, que tá subindo aqui. Então, a minha ideia é que esses dois vasos vão fazer uma junção aqui em cima
E aí a gente faz uma moldura nessa janela. Eu acho que vai ficar bem bonito essa ideia. Porque aqui eu tenho mais um vaso, né, de uma muda que foi crescendo. E essa daqui tá bem maior do que as outras duas da janela. E eu vou deixar ela nesse canto, porque é um canto que pega uma quantidade de sol bem legal durante o dia, tá? Hoje tá mais nublado, tá um dia mais frio, então não tá aparecendo tanto sol. Mas sempre pega bem sol aqui. Então, eu até coloquei as mudinhas menores aqui, ó, pra elas serem cuidadas nesse local. E olha como elas já pegaram super bem, pessoal. Olha como que tá bonita essas mudinhas. Então, são essas mudinhas aqui que eu pretendo plantar lá naquele vaso de volta para que preencha e fique mais cheio o vaso da Ora Pronopis. Então, vamos levar para lá. Acho que eu vou plantar 2 mudinhas lá, pra gente ver como vai crescer. E vou deixar 2 aqui por enquanto. De repente, pode ser que a gente utilize nesses vasos que eu tenho aqui no jardim de inverno. Eu vou levar esses que tem 3 mudinhas em cada, e aí a gente já consegue dar uma preenchida lá conforme elas forem crescendo. Trouxe aqui as mudinhas pra gente colocar. Vou colocar minha luva, porque eu tenho medo um pouquinho de dar uma espetada aí. A luva dá uma protegidinha também. Aí, pra fazer o plantio, eu gosto de utilizar assim o joguinho de pazinha, uma pá pra poder mexer ali na terra. E também uma pazinha estilo garfo pra fazer mexer a terra ali, né? Espalhar a terra, soltar, ver como que tá a terra, se às vezes tá mais compacta. E esse daqui, ele ajuda bastante a soltar a terra pra gente colocar as novas mudas. E também vou aproveitar para adubar o vaso. Eu uso esse da Forte Flores, tá? Para aplicação no solo. Então, vai ajudar, né, a fazer com que a planta enraize, vai ajudar com que a planta tenha mais força para criar folhagens, para criar as flores também, né? Então, a Ora Pronobis, como ela cria as flores para depois criar os frutos, né? Ela precisa de uma adubação de flores para fortalecer ela, né? Para que venha mais força para ela poder ficar mais bonita, mais vigorosa e também para que ela cresça bastante. Que a intenção aqui é que ela preencha esse espaço. Eu sei que vai vir novas ramificações aqui, né? Vai vir novas, então vai encher, mas eu quero que fique bem cheia, então por isso eu vou fazer esse replantio aqui das mudas que deram certo e agora vamos voltar para esse vaso. Eu vou usar esse vaso aqui meu que tá vazio para mostrar para vocês como está as mudas, a raiz das mudinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo só puxando, senão eu vou quebrar a terra. Eu vou fazer assim para não correr o risco de quebrar a raiz. Ó, ela tá bem enraizada, olha como tá o tanto de raiz que tem aqui nessa muda. Então, eu vou tirar a proteção que foi feita aqui com a manta. Assim, faço menos sujeira, né, pessoal? Tá vendo como ela tá de raiz? Ela tá com bastante raiz já. Como essa mudinha aqui que eu fiz, essas 2 mudas, são 2, né? Estão bem enraizadas, eu vou dividir o torrão no meio com cuidado, pra gente não quebrar demais essas raízes. Ó, a terra tá bem fofinha. Então, ó, aqui tem a raiz de uma e aqui vão ter as raízes de outra. Então, vou deixar aqui, vou abrir o espaço lá pra gente já plantar aqui. E depois eu vou também fazer dessas daqui, que nesse vasinho aqui foram 3 mudinhas. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer é utilizar esse garfinho aqui pra abrir espaço na terra. Deixar, ver se tá bem fofo. Eu gosto de colocar cascas aqui, tá? Então, vou tirar um pouco aqui dessa
dessa terra. Vou tentar abrir aqui um espaço. Tem bastante raiz dessa Ora Pronobis aqui, então tem que ir com cuidado para não quebrar as raízes e tal. Vou tentar achar um espaço aqui pra gente poder ter mais força de colocar aqui as novas mudinhas. Pegar um recipiente para colocar esse daqui. O que eu vou retirar, vou colocar aqui nesse balde, para depois eu fazer a reposição aqui. Olha só, quero mostrar pra vocês como que tá a raiz, as raízes dessa Ora Pronobis, tá vendo? E eu optei por colocar num vaso bem grande, justamente para que ela tenha espaço de raiz, para que ela cresça e desenvolva bastante. Quanto mais espaço para raiz que ela tiver, maior ela vai ficar. Então, como eu quero que ela fique bem grande e escalhe ali no muro, eu preciso que ela tenha bastante espaço de terra para ela crescer, para fazer adubação, para ela ter os nutrientes necessários e espaço para que essa raiz cresça por todo esse vaso e fique bem grande o caule dela, né? E ela tenha força aí para ser bem grandona. E agora eu vou colocar, né, essa muda que eu fiz lá no espaço que eu abri. Eu optei por colocar todas as mudinhas na frente para que ela seja vista, né? Para que as mudinhas sejam vistas quando eu estiver cuidando. Vou deixar aquele espaço de trás vazio e vou colocar todas as mudinhas aqui na frente. Que caiu aqui, quebrou, mas ela já tá em bastante raiz, então em breve ela vai estar colocando novas folhinhas. Eu vou pôr ela aqui assim mesmo. O importante é ela ter as raízes, que significa que ela tá viva e tá produzindo ainda bastante vida nela. Então, eu vou colocar assim, mas ela não vai sentir tanto com essa terra que ela já tem aqui, né? E vou adubar essa terra que eu tirei dali, que eu vou repor, eu vou adubar essa terra, e adubando essa terra e colocando ali, com a rega, o adubo vai descer e vai pegar nas raízes. O adubo, ele é assim, ó, ele é um pozinho, tá? E aqui ele vai ter muitos nutrientes para que você tenha uma planta saudável aí. Aí até atrás vai estar escrito, né, os níveis de nutrientes, por exemplo, ó, 6% de nitrogênio, 18% de fósforo, 12% de cálcio, magnésio, azufre, cobre. Então tem tudo aqui para vocês saberem o que você está colocando na sua planta, né? Então, é perfeito para você colocar nas plantinhas que você quer que tenham bastante floração. E aqui também vai ter um modo de aplicação para quem tem muita dúvida. Quanto de adubo eu coloco e tal? Então, tem aqui falando do tamanho dos vasos, a quantidade, né, da medida do seu adubo que você vai colocar. Então, é bem fácil, é só vocês lerem as instruções. Todos os produtos da Forte Flores vai ter isso. A maioria dos adubos tem a medida correta, mas se vocês ficarem em dúvida, ainda dá para vocês fazerem a pesquisa aí, né? Na internet tem tudo certinho explicando, gente. Hoje em dia tá mais fácil do que nunca de você cuidar das suas plantinhas, porque
a gente tem informação, é só saber procurar, tá? Então, aqui eu vou colocar, como é um vaso grande, aqui, né, que eu tenho um vasão, eu vou colocar uma boa quantidade de adubo para essa floração se desenvolver, tá bom? Aí agora eu vou misturar bem com a terra, porque eu vou usar essa terra para cobrir ali. Então, eu vou mexer bem aqui. Porque o que vai espalhar esse adubo na terra vai ser o quê? A rega. Ao jogar água, esse adubo vai adentrar ali na terra. Por isso que é sempre importante que a gente tenha um substrato bem fofinho, uma terra bem fofinha. Para que tenha facilidade desse adubo adentrar ali na terra juntamente com a água da irrigação. Fazer uma limpeza aqui, vou guardar esses itens aqui que eu utilizei para fazer esse replante, vou limpar aqui e a gente já vai vir com a água para regar, né, e aproveitar que foi feita a adubação e o plantio, para a gente já sentar essa terra aqui da nossa Oropronops. Aqui eu costumo utilizar assim, ó, a casquinha de pinos, né? Mas como no momento eu tô sem, eu tenho já um pouco aqui, mas eu vou utilizar a argila expandida para quê? Como tá um tempo que às vezes tá chovendo e tal, e chove bastante, essa terra acaba caindo. Se você coloca uma casca de pinos ou uma argila expandida, tem pessoas que gostam de utilizar pedras e tal, ajuda bastante a não perder tanta terra. Eu vou colocar um pouquinho dessa argila expandida, porque no momento eu não tenho a casca de pinos, mas assim que eu tiver a casca de pinos eu vou vir trazendo. Agora parece que o vaso tá bem cheio, porque eu acabei de fazer o replante. Mas conforme vai passando, a terra vai se assentando aqui e vai dar uma diminuída nessa altura de terra, que já vai ocasionar cair menos para fora do vaso. Vou pôr aqui só para dar uma proteção, para que a gente não perca tanta terra com a questão de chuva, ou até mesmo quando vai fazer a rega, para proteger essa terra aqui e manter, para a gente não perder tanto os nutrientes, né? Eu tenho bem pouquinho, então eu vou utilizar assim. Mas conforme eu comprar a casca, eu coloco aqui para dar essa protegida na terra, pra gente manter aqui toda vez que for fazer a rega. Como vocês podem ver, ó, tem bastante folhinha que tá amareladinha, que ela tá, né, perdendo aí os seus nutrientes, e que é um período mais difícil mesmo pra Oropronops. Ela gosta de bastante sol, então esse é um local que pega bastante sol na casa, porém como a gente tá tendo muitos dias nublados, dias de chuva, dias mais frios, ela tem dado uma segurada aí na questão de crescimento e fortalecimento. Ela tá se mantendo. É bem normal nessa época do ano. E aqui eu quero mostrar pra vocês, ó. Tá bem vaziazinha ali embaixo, que vai começar, né, a crescer mais pra frente, a hora que começar a esquentar um pouquinho o tempo. Então, a gente vai cuidar ali das mudinhas que a gente replantou agora, pra que elas
venham se fortalecendo e depois elas cresçam e preencham esse espaço juntamente com as novas brotações. E aqui a gente vai vendo, ó, que foi colocado, né, esse estrado pra gente poder amarrar a Ora Pronobis e ela subir. Como a intenção é ela subir aqui, ó, vou mostrar pra vocês como que tá aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó, ela já começou a crescer bastante, então eu fui direcionando para a lateral, ó, ainda tem espaço para ela vir bastante ainda, e ela foi crescendo para outra lateral também. Então, a ideia é essa, gente, que fique bem cheio aqui, né? Então, acompanhem comigo, nos próximos vídeos eu vou atualizando vocês de como está aqui a nossa Ora Pronobis do jardim. E nesse vídeo a minha intenção era essa, mostrar para vocês como eu fiz a manutenção aqui, o replante das novas mudinhas para ter esse preenchimento da Ora Pronobis. É uma planta que é mais ou menos o foco central para mim aqui no jardim. Ela fica lindíssima quando tá bem cheia e florida, né? Eu espero conseguir pegar a floração dela logo no primavera-verão, quando tiver, né, a floração, para trazer aqui para vocês. Por enquanto a gente tá aqui cuidando mesmo só das folhagens, tá? Eu vou colocar para vocês no finalzinho do vídeo como ela fica quando ela floresce. Eu tenho vídeos que eu fiz na época que floresceu e eu não tinha colocado aqui no canal, mas eu vou colocar para vocês no finalzinho do vídeo para vocês verem como fica linda. Ela fica cheia de abelhinhas, toda florida, fica muito linda e o perfume é delicioso, tá? Eu quero agradecer vocês que ficaram até agora no final do vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve para continuar vendo outros vídeos também das plantinhas aqui do canal. Eu vou continuar mostrando para vocês como eu faço a manutenção, cuidado, as plantinhas novas que eu vou comprando, né? Quando eu vou trocar algumas plantinhas de vaso, eu vou estar sempre mostrando aqui para vocês, ok? Eu quero agradecer, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.